pedindo a proteção de Deus, registrando quórum legal, composto pelo eminente conselheiro decano Júlio Cabral e os ilustres conselheiros Raimundo Miquiles, Érico Desterro e ainda os conselheiro convocado Mário Filho, substituindo a Ari Moutinho Júnior, conselheiro convocado Alípio Reis Filho, substituindo o conselheiro Júlio Pinheiro. Justifico a serviço do tribunal viagem da conselheira Yara Lins dos Santos. Senhor procurador, é uma honra tê-lo novamente aqui, mas gostaria, doutor Evanildo, de que Vossa Excelência me permitisse hoje, ainda em fecho, não citar apenas a ti, Michel Levi, mas a Orlando Medina, a Lorival Aleixo, ao Jorge Lobo, ao nosso querido Lúcio Góes, todos os servidores que se encontram aqui na casa em serviço, como da taquigrafia, recebendo todos o nosso bom dia. Nos expedientes, por sinal daqui a pouco aqui estará, do presidente da Assembleia, comunicando a moção de parabenizações pelo 65º aniversário do TCE do Amazonas, por proposta do deputado Luiz Castro. Agradeço e agradecerei. Do presidente do TCM do Rio, conselheiro Thierry Montebello. Thierry Montebello. Thierry Montebello. Thierry. Montebello. Montebello. Gente finíssima. Desculpando-se pelo não ter comparecido à reunião da ASUS, que me fiz representar substituindo o conselheiro Érico. Do presidente da Câmara de Manaus, para a sessão solene de entrega da medalha de ouro da cidade, botou ao senhor Sérgio Lúcio Mar dos Santos Fontes. Quem é ele? Não sei. Padre Sérgio. Não é, não? Sérgio Lúcio Mar dos Santos Fontes. É o delegado, não é o padre. Me perdoe o clero. A realizar-se às 10 horas do dia 22. Convite do diretor da Procuradoria Especial da Marinha, vice-almirante Rui da Fonseca Elie, para a cerimônia de transmissão do cargo de vice-almirante. Agradecerei. Além de tudo, é dia 15, hoje, às 10 horas no Rio de Janeiro, quer dizer, já ocorreu pelo fuso. Agradeço. Convite da Secretaria de Estado Extraordinária, Ana Paula Machado Andrade de Aguiar, para o primeiro Seminário Amazônico de Projetos e Captação de Recursos. Começa amanhã, de 8 às 18. Agradecerei. Do secretário de Estado de Educação e Qualidade de Ensino, professor Rocieli Soares Silva, comunicando a disponibilização, doutor Érico, do Serviço de Consulta e Autenticidade a certificados de conclusão do ensino fundamental e médio atribuídos à Rede Pública Estadual do Amazonas por intermédio do site eletrônico, o www.educação.am.gov.br. Memorando do Procurador-Geral, junto ao TCE do Amazonas, encaminhando cópia do ofício 794 da Procuradoria-Geral da República, que trata da ausência de inconstitucionalidade para os artigos 2, 3 da Lei Complementar 77 de 2010. Artigo 2º e 3º da Lei Complementar. Eu até iria lhe pedir ajuda nisso. Memorando do Procurador-Geral junto ao TCE do Amazonas. Excelência, se eu puder esclarecer. Agradeço, doutor Evanildo, e concedo-lhe a palavra. Há coisa de 1 ano e meio, o tribunal acolheu uma arguição de inconstitucionalidade e decidiu que esses artigos da Lei Complementar 77 de 2010 do Estado seriam inconstitucionais, porque seria necessário haver, antes dessa lei complementar estadual, uma lei complementar geral federal,
que disciplinasse a aposentadoria especial decidida pelo Supremo como estendida dos militares para os civis, para os policiais civis. Em razão disso, o tribunal começou a notificar os aposentados que tinham se aposentado com base nessa, policiais civis que tinham se aposentado com base nessa Lei Complementar 77 de 2010, para que houvesse recontagem de tempo, porque esta lei complementar, ao adaptar a legislação estadual às normas militares federais, atribuía tempos menores de serviço e contribuição para a aposentadoria de policiais civis. No caso, homens com 30, mulheres com 25 anos de carreira, desde que houvesse um mínimo de tempo na carreira da Polícia Civil. Eu, pessoalmente, entendia que não havia inconstitucionalidade, como não havia no caso de uma lei de São Paulo, mas esse foi o entendimento do tribunal. Nós notificamos, então, todos os aposentados e, na maioria dos casos, as duas câmaras do tribunal simplesmente começaram a trocar a fundamentação da Lei Complementar 77, de 2010, para a Lei Complementar Federal 51, de 85. Foi a solução encontrada pelas câmaras, apesar da arguição de inconstitucionalidade decidida pelo Tribunal Pleno. O Tribunal Pleno decidiu pela inconstitucionalidade e remeteu o caso ao Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República nos responde agora e diz que, no entendimento do Ministério Público Federal, a Lei Complementar Estadual do Amazonas, 77 de 2010, que simplesmente regula no âmbito do Estado a aposentadoria especial dos policiais civis, não é inconstitucional. Não é. Ou seja, não seria necessário aquilo que o Tribunal de Contas tinha entendido como essencial para a aplicação dessas normas, que houvesse uma outra lei complementar federal geral que regulamentasse como os estados podiam aplicar isso. Então, no entendimento da Procuradoria-Geral da República, que se recusou a propor uma ação direta de inconstitucionalidade desses artigos da Lei Complementar 77 de 2010, essa lei estadual, essas disposições que simplesmente aplicam tempos de contribuição e tempo de serviço menores para a aposentadoria de policiais civis, esses artigos são constitucionais. Eu acho que é o caso, inclusive, não apenas o tribunal incorporar isso no seu entendimento perante as suas câmaras, como também comunicar à Amazonprev esse entendimento. Isso não foi objeto de uma consulta ao tribunal, inclusive? Uma arguição de inconstitucionalidade decidida pelo tribunal. O tribunal decidiu que era inconstitucional essas disposições e remeteu ao Procurador-Geral da República. Eu vou examinar a questão ainda. Não me lembro bem. Mas essa é a origem mesmo, conselheiro Érico. Vossa Excelência tem a palavra, eminente conselheiro convocado, Alípio Reis Firmo Filho. Vossa Excelência coloca que o Supremo Tribunal Federal já decidiu. Não. Ainda vai decidir ainda. O Procurador-Geral da República emitiu um parecer entendendo que não havia inconstitucionalidade, que, portanto, ele não moveria o MADIM. Até porque não foi decidido. Existe um MADIM, por parte, me parece, do PSD, no Supremo, arguindo a inconstitucionalidade. Está nas mãos do ministro Gilmar Mendes, né, para decidir essa questão do Supremo. Eu não tenho absoluta certeza se é o mesmo assunto, mas se é, eu fui voto vencido. Eu fui o único que votou exatamente no sentido de que do que agora está sendo comunicado ao tribunal. Se é o mesmo assunto, eu não tenho absoluta certeza, mas se é, eu fui voto vencido e votei exatamente do jeito que aqui está encaminhado pelo Procurador da República. Bem, a matéria ficará sob estudo, e eu lhe peço especial atenção, conselheiro Érico, a ela, e acato o comunicado a ser feito às câmaras nesse sentido. O que eu entendo é que o Procurador-Geral fez uma consulta à Procuradoria-Geral da República, dando como inconstitucional, e ele achou ausência de inconstitucionalidade, ou seja, ele disse que o texto é constitucional. É nesse pé que está aqui, né? E acho que nós temos que nos rever. Na opinião dele, né? Sim. Não, pode até rever, acho até que sim, porque eu sou Senhor presidente? favorável a essa ideia, mas é na opinião dele, procurador. Certo. O assunto ainda não foi submetido ao Supremo. Isso, é verdade, é uma decisão monocrática. Isso, existe uma decisão no Supremo. Uma decisão, não, existe uma ADI no Supremo que está sendo apreciada ainda. Então, pode ser decidido pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Eu queria pedir atenção. Dessa lei específica, Excelência? Isso, essa lei específica. Esse assunto está
ficará sob estudo, o doutor Érico vai examinar melhor, Vossa Excelência. Me parece que essa é a origem. Eu queria só dizer que eu estou finalizando a pauta de comunicados com o ofício do conselheiro. Eu não sei se é o mesmo assunto. Sim, Ainda tenho minhas dúvidas, mas tudo bem. Não, só vamos ficar sobre a estado. Não, eu sei, Excelência, nós só estamos discutindo o assunto. Certo. O ofício do conselheiro Arimotinho encaminhando o atestado médico para sua licença. Reabertura dos trabalhos, já havia sido encerrada a fase de expedientes. Vamos, então, iniciar a fase indicações e propostas. O TCM do Rio manda-nos essa bonita medalha, e acho que até poderá ser examinado. O tribunal está a fazer 65 anos, face à nossa estada no Tribunal de Contas do município do Rio. É do tribunal a medalha. Indicações e propostas. Vossa Excelência, conselheiro Érico, eu tenho uma ideia, eu tenho manifestado ao coordenador da Escola de Contas que eu pretendia fazer uma coisa diferente e pobre, né? Porque as vacas são magras da arrecadação estadual, e para ter que convidar os conselheiros do Brasil todo ia dar uma ideia de pompa, se bem que cada um paga a sua passagem, cada um paga o seu hotel, mas eu gostaria, né, de ter uma mesa composta por Bernardo Cabral, Mauro Campbell, o presidente Valdeci Pascoal, da Tricom, e ainda o presidente do setor de inteligência, do Rui Barbosa, conselheiro e presidente do Tribunal de Contas de Minas, o outro de Pernambuco, numa interlocução, né, que teria por título, mediada pelo conselheiro Érico, em nome do tribunal, que teria assim, o que é que a sociedade espera do Tribunal de Contas, né? Um tema assim que instigasse a população, mas isso daí é uma ideia, está sendo amadurecida, o resto será a nossa rotina, com a premiação dos servidores, a nossa confraternização. E, naturalmente, nesse dia, o presidente estará prestes a entregar o mandato, né? Já fará lá o seu relatório pré-final. Faltou-me em expediente, doutor Érico, geralmente Vossa Excelência pede, memorando da segunda Câmara. Não, eu já, ok. Então, homologado. Submeto. Está homologado. Então, essas satisfações. Não havendo quem queira se manifestar. Eu quero, Excelência, eu tinha pedido a palavra só para comunicar que já estão encerradas as inscrições para o concurso de auditor do Tribunal de Contas e estão inscritos 423 candidatos. Destes, menos da metade do estado do Amazonas. A maior parte, portanto, dos outros estados da Federação, quase todos os estados da Federação. Apesar de ser um concurso muito restrito pelas exigências, idade mínima de 35 anos e outras exigências, esse número até me surpreendeu positivamente, porque o Tribunal de Contas do Ceará, por exemplo, também está com um semelhante concurso aberto, só obteve de inscrições 269. Quer dizer, o Ceará, que é acesso muito mais fácil, vários estados em volta, não sei porquê, atraiu apenas 269 inscrições, enquanto nós aqui, com toda essa distância entre o resto da federação, conseguimos 423. Então, estão inscritos e o prosseguimento está tudo andando normalmente e a previsão de provas é exatamente para o mês de agosto. Era esse o comunicado. Agosto, Excelência? 192. Só de Manaus. Eu quero agradecer, eminente conselheiro Érico Desterro. O tribunal, graças a Deus, tem um bom conceito em seus concursos, não apenas pela lavra dos nossos servidores, dos seus coordenadores, vossos, mas também pela a Fundação Carlos Chagas, né, que é quem tem elaborado todas as nossas provas.
Isso dá confiabilidade. O doutor Érico até esqueceu de dizer que, em si, mesmo sem seus vizinhos, o Ceará é muito maior e Fortaleza é muito maior do que Manaus. Quase o dobro. Bem, encerrada a fase de indicações e propostas, vamos à distribuição por sorteio. Júlio Cabral, número 3. Júlio Pinheiro, 2. Érico Desterro, número 4. Yara Lins, número 1. Mário Filho, número 5, conselheiro convocado. Conselheiro convocado Alípio, número 6. Nós, graças a Deus, não temos nenhum julgamento adiado para a pauta. Iniciando a ordinária, a sessão, comunico-lhe, eminente conselheiro decano, Júlio Cabral, que nem uma observação em contrário aos vossos relatos, dou por aprovada a vossa pauta. Obrigado, excelência. Eminente conselheiro Raimundo Miquiles, vossa pauta tem início no processo, aliás, como observação apenas este, o 4.608 de 2009. Me parece o assunto ser aposentadoria já batido e debatido no contra-relato do doutor Érico. Esse tema é aposentadoria. É um recurso de revisão de uma pensão que foi concedida à senhora Cleomilde Maria de Souza Lima, pensionista do senhor Lauro Bezerra Silva, ex-servidor da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino da SEDUC. E a decisão foi pela ilegalidade da pensão e foi concedido 60 dias de prazo ao Amazonprev para encaminhar os documentos necessários ao cumprimento da decisão. Na peça recursal, a recorrente citou alguma coisa relacionada à inconstitucionalidade da Lei 2.624 e do Decreto 2171/12/2001, que também não tinha nada a ver com o assunto, mas o meu voto, eu estou mencionando que o servidor falecido, ele ingressou no serviço público em 1997, sob o regime temporário, e posteriormente foi integrado ao regime estatutário, aliás, o regime no quadro suplementar pela lei, amparado pela Lei 2.627 de 2000. A súmula número 12 do Tribunal de Contas dispõe que vincula-se ao regime da Previdência Geral o servidor público estadual ou municipal cujo ingresso no serviço público sem concurso no regime temporário ou seletista tenha ocorrido após a promulgação da emenda constitucional número 2098. Como o servidor ingressou em 1997, logo estaria amparado pela referida emenda. E em razão disso, o meu voto é que se tome conhecimento do recurso e, no mérito, dê provimento integral, reformando a decisão 518/2008, folha 67/68 do processo 3593/2006, proferida pela Igreja Primeira Câmara em 28/7/2008 e publicado no Diário Oficial do dia 14/5/2009. E julgue legal e determine o registro da referida pensão. Da Portaria 175/2006, que concedeu o benefício de pensão em favor da senhora Cleomilde Maria de Souza Lima, companheira do ex-servidor, senhor Lauro Bezerra Silva, vigia do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino. Esse
é o meu voto. Bem, e continua em discussão. A Não há posição- destaque? Conselheiro Érico não destacou? Destacou o conselheiro Érico. Excelência, o destaque está aí disponibilizado. É aquela Acho matéria eu que é já. a questão da determinação. Continua em discussão. Vossa Excelência está impedido, eminente conselheiro Júlio Cabral. Os 2 votos já estão dados do relator, conselheiro Miquiles, que dá provimento, toma conhecimento, dá provimento. Doutor Érico nega o provimento. Eminente conselheiro convocado Mário Filho, como vota Vossa Excelência? Eu acompanho o destaque do conselheiro Érico. E Vossa Excelência? Acompanho o relator pelo provimento. Desempato eu com o relator. Proclamo o resultado por maioria, provimento. O próximo processo do eminente conselheiro, agora já na pauta, encerrada a pauta de Vossa Excelência, conselheiro Miquiles, passo a pauta do ilustre conselheiro Érico Desterro. Excelência, uma observação. Esse processo está com vista para a doutora Iara. Eu já fiz essa consulta também e agradeço, Vossa Excelência. Não está com vista. A Não? vista foi... Eu vou historiar. Tá certo, 25/10 de 2014, perdão. Houve Eu não vi. uma decisão do Tribunal Pleno concedendo prazo, mais um prazo ao gestor, por proposta da conselheira Iara, e o processo está de retorno para julgamento. E o voto está aí. Senhor presidente, eu peço vista desse processo. Concedida a vista, Vossa Excelência. Eminente conselheiro Mário Filho. Falando nisso, eminente conselheiro convocado, é a sua pauta agora como relator, como auditor. Na sua pauta de conselheiro convocado, estão aprovados os processos. Na vossa pauta de auditor, o primeiro é o número 6.557 de 2013, aposentadoria. Senhor presidente, neste processo, que é um recurso ordinário, interposto pelo senhor Evandro Alves da Silva, o meu voto, aliás, a minha proposta de voto é pela negativa de provimento do recurso. Em função do ingresso do ex-servidor ter ocorrido em 2000, sob regime temporário, sem concurso público. Não há possibilidade de aposentadoria pelo regime próprio. O conselheiro Miquiles entende de modo diverso, entende que a situação está cobertada pelo princípio da segurança jurídica. Vossa Excelência já foi instado ao debate. Na verdade, o que eu estou mencionando no voto de destaque é que a lei do município de Manaus, tal qual a lei estadual, ela remete para o regime próprio de previdência os servidores contratados sob o regime temporário, ou o regime da contratação, contrato administrativo, como menciona na lei do município. E em razão disso, esse assunto me parece, salvo engano, foi discutida também pelo tribunal, que resultou na decisão 110/2011, onde foi reconhecido o descumprimento constitucional do parágrafo 4º do artigo 6º da Lei 870/2005. E considerando que essa decisão foi proferida posteriormente à concessão do benefício, ocorrida em 2010, eu cito aqui o artigo 27 da Lei 9.868, de 99, em que o Supremo, em situações dessa natureza, diz o seguinte: ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista
razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. E aí eu cito aqui as decisões do Supremo, decisão do Superior Tribunal de Justiça, e considerando a segurança jurídica, o meu voto é que se tome conhecimento do recurso interposto pelo senhor Evandro Alves da Silva, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, de provimento para reformando a decisão número 1407 de 2013, proferida no processo 6364/2010 da Segunda Câmara, e com consequente julgamento pela legalidade do decreto de aposentadoria do senhor Evandro Alves da Silva. Esse é o voto de destaque no processo. Excelência, pela ordem. Eminente procurador, doutor Evanildo Santana Bragança, é uma honra ouvi-lo. Esse processo é justamente o oposto do que nós julgamos no destaque anterior, em que Vossa Excelência divergia do conselheiro Érico, aliás, o conselheiro Érico divergia de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência considerava que a admissão do servidor que deu origem à pensão tinha sido anterior a 98, portanto, não estaria abarcado pela regra do parágrafo 13 do artigo 40 da Constituição, com a redação dada pela emenda 20 de 98. Em síntese, as admissões, mesmo temporárias, anteriores a 16 de dezembro de 98, estão dentro do regime próprio de previdência, as posteriores não estão. E foi isso que Vossa Excelência noticia essa decisão de 2011, e que Vossa Excelência foi o relator, quando o tribunal entendeu que arguiria a inconstitucionalidade das disposições da Lei 870 de 2005, da modificação provocada pela 1197 de 2007, e que depois, em várias outras decisões, foi estendida também para a Lei 1425 de 2010, porque uma foi modificando a outra e tentando estender o tempo em que temporários admitidos por Manaus deveriam ficar dentro do regime próprio de previdência. Bom, primeiro, inconstitucionalidade tem efeito ex tunc, mas a arguição não gera coisa julgada, ela indica o entendimento do tribunal pleno, e essa inconstitucionalidade deve ser examinada caso a caso em cada processo que o tribunal examina, porque nós não fazemos controle concentrado de constitucionalidade, obviamente. Então, isso nós estamos fazendo, examinando no caso concreto. Outro aspecto é que o tribunal não pode se valer da lei federal que regula o exame de inconstitucionalidade, porque aquilo ali é uma franquia dada no controle concentrado de constitucionalidade ao Supremo. E, uma vez que nós não julgamos genericamente a inconstitucionalidade, como é que nós vamos modular os efeitos de uma disposição sobre a qual nós não temos controle? Que depende, no caso de uma inconstitucionalidade de uma lei municipal, de uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado. Então, o voto de Vossa Excelência agora é a contrariedade do voto anterior de Vossa Excelência. Porque o outro, Vossa Excelência dizia, não, ele foi admitido antes de 98, nós vamos manter a pensão. Nesse, admitido depois de 98, nós temos, então, necessariamente que, nos termos do parecer ministerial e do voto, do voto condutor, ou da proposta de voto, julgar ilegal essa aposentadoria, essa pensão. Aliás, negar provimento ao recurso e manter a decisão da Câmara que julgou ilegal. Porque, senão, nós vamos continuar aceitando enquadramentos feitos contra a disposição constitucional expressa, posteriores a 98. E a lei de Manaus fez isso já em 2005, depois fez de novo em 2007 e fez uma terceira vez em 2010. Outro aspecto nisso tudo é que, na Justiça Estadual, há uma série de demandas movidas, se eu não me engano, pela Defensoria Pública, mas não apenas pela Defensoria Pública, sobre essa matéria. A maioria dessas demandas já teve as decisões modificadas, ou as demandas foram arquivadas,
em alguns casos porque os autores não movimentaram os processos, houve contumácia, e, em outros casos, as demandas foram deslocadas para a Justiça Federal, porque o INSS entrou nas ações como opositor, como terceiro interessado, dizendo, olha, esses servidores são sujeitos, são segurados do regime geral. Veio a Justiça Federal, então, e disse, num caso específico, e nós estamos noticiando isso em algumas aposentadorias que estão voltando para exame do Ministério Público, e numa certa demanda dessas, e disse, em que o INSS entrou no processo, que ela não sequer poderia examinar aquela matéria, porque já havia um termo de ajustamento de conduta firmado entre Manaus e o Ministério Público do Trabalho, na Justiça do Trabalho, para que todos esses servidores fossem dispensados, não sujeitados ao regime próprio de previdência e fossem substituídos por concursados. Nesse caso específico, envolve agentes comunitários de saúde, sem processo seletivo regular. Então, há vários destes casos. Muitos desses processos ficaram sobrestados no tribunal um tempo, porque havia liminares concedidas pela Justiça Estadual. Nesses processos, as demandas não foram movimentadas por seus autores, elas foram extintas. E nas outras, que foram deslocadas para a Justiça Federal, a Justiça Federal veio a decidir que não podia examinar aquela matéria, mas porque já havia um termo de ajustamento de conduta homologado, uma transação judicial homologada na Justiça do Trabalho, em que determinava a exclusão desses servidores, a não sujeição deles ao regime próprio de previdência e a substituição por servidores concursados. Então, há uma série de aspectos que são compatíveis com a jurisprudência consolidada do tribunal, numa arguição de constitucionalidade e nessa decisão que a primeira Câmara deu, no sentido de que esta inativação, esse benefício, não pode ser mantido pelo regime próprio de previdência. Então, o Ministério Público, reafirmando o parecer da doutora Fernanda, de número 241 de 2015, pugna pelo desprovimento do recurso. E eu apenas gostaria de esclarecer também que esse processo em que foi apreciado o incidente de constitucionalidade, houve a representação ao Procurador-Geral da República e ele remeteu o assunto para a Justiça Estadual. E que eu até estou fazendo um expediente ao presidente saber se ele vai dar execução ao posicionamento do Procurador-Geral da República. Mas o que me levou a considerar tudo isso aí é o fato de que o servidor é aposentado por invalidez. Então, dentro desse aspecto, e como a lei, embora se reconheça, nós tenhamos reconhecido esse incidente de inconstitucionalidade da lei, e o ato também foi antes dessa decisão do tribunal, por isso que eu estou fazendo essa ponderação, trazendo naturalmente esse esclarecimento de como tem agido o Supremo em situações, né, dessa natureza, não dizendo que nós podemos também aplicar, mas trazendo naturalmente esse posicionamento do Supremo, da lei, aliás, que recomenda ao Supremo nessas situações, né, como bem foi mencionado aqui, situações, caso do aspecto social do assunto. Então, o meu posicionamento, eu mantenho o meu voto de destaque. Excelência, Vossa Excelência me permite. Eu até fugindo um pouco da legalidade nós todos sabemos que a Constituição recomenda que o ingresso no serviço público seja através de concurso, mas nós temos situações aí já consolidadas, diga-se de passagem, que não é só no âmbito do Estado do Amazonas, não. É do Brasil de uma maneira geral. Isso já vem desde a Constituição de 46, passou pela de 67, e as coisas continuam, infelizmente, né? Eu lamento que se o Tribunal de Contas
tivesse, veja bem, tivesse julgado já a partir de 1988, quando lhe foi deferida essa atribuição de apreciar os atos de admissão de pessoal, se ele tivesse julgado as prestações de contas dos gestores em que tivessem pagamentos de contratações feitas ao arrepio da Constituição da República, desde 88, eu creio que essa situação já teria sido resolvida, né? Infelizmente, nós temos situações aqui em que nem os atos foram apreciados pelo tribunal. Talvez seja até o caso desse servidor aqui, que o ato não deve ter sido encaminhado ao tribunal e nem o tribunal tomou a providência de pedir a autuação desse processo para examinar a legalidade dessa contratação. Agora, depois do fato consumado, o servidor aposentado por invalidez, né, considerar ilegal a aposentadoria dele, quando outras situações já apreciadas pelo tribunal, nós consideramos... Mas, Excelência, desse jeito nós não vamos evoluir nunca. Desse modo nós não vamos melhorar nunca. É preciso... Só uma observação. Quantos anos tem a Constituição da República? Ponderando um aspecto primeiro, se Vossa Excelência me permite. Professor Procura, essa argumentação aqui vem desde da época da própria da Constituição. Nós precisamos, não vai chegar nunca o dia. E outra coisa, o servidor não vai ficar desprotegido. Primeiro, anulada a aposentadoria, ele não sai da folha. E segundo, o INSS até já comunicou oficialmente ao Tribunal de Dentro de Feitos que ele não se recusa nem cria objeções a absorver as aposentadorias, ou as pensões, ou as declarações de invalidez das juntas médicas oficiais, apesar de não haver contribuição, que ele vai atrás das contribuições, aliás, há várias execuções fiscais do INSS contra o município de Manaus e contra o Estado do Amazonas, algumas de 600 milhões de reais, de tantas contribuições atrasadas que há. Então, e vou lhe dar exemplo, não dá para entender a renitência de Manaus em relação a isso, porque Maués, a terra de Vossa Excelência, quando o tribunal anula aposentadorias e pensões na mesma situação, o município de Maués, o sistema de previdência de Maués, consegue transferir as Parintins, já conseguiu fazer isso no passado, e fez de todos, aliás, consegue transferir os benefícios para o INSS. O INSS vem dizer, olha, comprovados os tempos, eu discuto as contribuições em outra esfera. Ele não cria essa dificuldade. Agora, as decisões que o Ministério Público tem proposto sempre é no sentido de que o tribunal anule, ordene um prazo a Manausprev e ao município de Manaus para que ele adote as providências junto ao INSS, que são entregue a documentação, as certidões de tempo e encaminhe o servidor. Porque não basta vir aqui me dizer, anulou a aposentadoria, anulou a pensão. Ele tem que encaminhar e demonstrar, como o Maués já demonstrou mais de uma vez, que o servidor foi absorvido pelo regime próprio de previdência, pelo regime geral de previdência. Nesses casos, porque Maués, obviamente, tem um regime próprio para os seus servidores estatutários. Então, a anulação não implica que o servidor vai ficar desvalido mais do que ele já é fisicamente. Ele volta, na pior das hipóteses, para a folha dos ativos. Né? E, segundo, até que as providências sejam tomadas e o benefício seja assumido pelo regime geral de previdência. Agora, o município de Manaus, institucionalmente, se recusa terminantemente a fazer isso. Este é que é o problema. E se nós for contar porque nós não tomamos esta ou aquela, nós estamos no limite de tomar uma decisão parecida numa situação própria do nosso tribunal, em que o judiciário veio e nos forçou a uma medida muito mais grave. O tribunal já propôs até uma modificação na sua legislação para fazer essa adaptação. É dolorido, é complicado, é complexo e é doloroso, mas é a realidade. Ou nós nunca vamos evoluir. Senhor presidente. Pois não. Eu queria fazer alguma registro. Conselheiro convocado, Obrigado. Reis. Eu também já antecipo o meu entendimento em relação ao posicionamento do conselheiro Mequiles. A questão que se põe, procurador, não é somente a questão de o regime geral agasalhar a aposentadoria. É que, conforme todos sabem, no regime próprio, a contribuição previdenciária, ela pega o todo da remuneração. E, por conta disso, ele tem uma remuneração mais elevada, uma aposentadoria mais elevada.
Quando ele vai para o regime próprio, ele tem teto para a sua aposentadoria. Ora, ele passou a vida toda dele contribuindo pelo todo, pelo total da aposentadoria. E depois ele vai se aposentar por um regime menor, por um valor menor do que aquilo que lhe faria jus. Isso é um ponto. Outro ponto é a questão da segurança jurídica. De fato, nós temos inclusive uma súmula em relação a isso, a súmula 18, e temos, eu particularmente fiz um levantamento pessoal, até porque essa dúvida me assaltou durante vários anos, desde quando entrei aqui no tribunal, fiz um levantamento sobre o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre essa questão. Então, existem várias decisões, vou citar apenas 3 aqui, uma da ministra Eliana Calmon, do Mandato de Segurança 912, o outro ministro César Sfor, do Mandato de Segurança 915, tem uma outra da ministra Eliana Calmon, 957, todas no sentido de admitir o Instituto da Segurança Jurídica. Inaugurado esse instituto a partir de uma decisão do próprio STJ, do ministro Teori Albino Zavascki, no recurso extraordinário, recurso especial, perdão, 603-135, Pernambuco. Então, existe o Instituto da Segurança Jurídica, já constituído, consolidado no Superior Tribunal de Justiça, e que, inclusive, isso provavelmente vai repercutir na súmula número 3 do Supremo Tribunal Federal, que está em estudos. Já estão fazendo levantamentos a respeito desse novo contexto ante a jurisprudência dominante do STJ. Então, nesse quesito, eu creio que, pela aposentadoria, inclusive estou vendo aqui que se trata de aposentado por invalidez, uma aposentadoria por invalidez. Pelo forte teor social que envolve esse campo, creio que o caminho mais viável seria acolher o recurso interposto. Agora, se o tribunal ou os tribunais de contas do Brasil quiserem tratar de uma forma legal, de uma forma mais fria, o Instituto dos Benefícios, creio que nós devemos correr para que, dentro dos 5 anos que o gestor público tem para poder alterar o ato administrativo conforme lei federal, conforme 2 leis estaduais aqui do Estado, é preciso que nós, nas fiscalizações que nós fizermos, e na avaliação dos atos de aposentadoria, o façamos de forma tempestiva, a fim de que não prejudique o servidor. Mas já reitero que o Instituto da Segurança Jurídica é forte, principalmente no STJ, e que está repercutindo também no STF. Então, com essas considerações, senhor presidente, que eu queria fazer. Senhor presidente, eu peço a palavra pela derradeira vez. Eminente relator, conselheiro convocado. No momento, auditor. Proposta de voto. A inconstitucionalidade da situação é evidente. E, por segurança jurídica, o meu modesto entendimento, com a devida vênia a quem entende de forma diversa, é cumprimento à Constituição e às leis. Está mantida a minha proposta. Encerrada a discussão. Correto. Registrando o impedimento, conselheiro Júlio Cabral, temos a posição, proposta de voto, Mário Filho. Na condição de auditor, o voto contrário, dando conhecimento de Raimundo Miquiles. Já o manifesto, o voto inteiro do conselheiro Érico, se irmanando a proposta de voto. Senhor presidente, sim, evidentemente, como sempre tenho votado, com arremate em final, inclusive, do auditor Mário Filho, no sentido de que, infelizmente, o Instituto e o princípio da segurança jurídica tem sido deturpado para o princípio da insegurança jurídica. Porque, na realidade, qualquer coisa hoje é objeto de proteção desse instituto. Qualquer mal feito na administração pública é passível de ser mantido por conta dessa ideia. Não concordo com essa argumentação, com essa linha de argumentação, e isso é claro aqui no tribunal já há muitos anos,
e, evidentemente, que vou votar com a proposta. O que eu apenas pondero é que, exatamente por conta da banalização disso, é que nós estamos vivendo no estado do Amazonas uma situação limite, anunciada todos os dias nos jornais sobre a situação de um sem número de servidores. Não é? Hoje falam em 10 mil, falam em 20 mil, até mesmo servidores do próprio tribunal. Mas veja, colocam na mesma situação, por conta da banalização desse princípio, servidores que estão na administração pública há mais de 26 anos. Colocam na mesma situação esses servidores e outros que ingressaram ontem, provavelmente com uma doença pré-existente, e no dia seguinte pedem aposentadoria por invalidez. Colocam na mesma situação. E, portanto, alegar, por exemplo, o princípio da segurança jurídica em relação a servidores que ingressaram na administração pública antes do Supremo Tribunal Federal deliberar sobre um artigo de lei que havia na lei me ajude, a Lei Federal do Servidor Público, 1812, 8.112. Essa lei, que é de 90, portanto, depois da Constituição, e que trazia lá um dispositivo, dizendo que os servidores públicos que não tinham ingressado através de concurso público, se submeteriam a um concurso público interno. E, salvo engano, em 95 ou 93, o Supremo se pronunciou pela inconstitucionalidade desse dispositivo. Na minha visão, esse é o marco para distinguir aquilo que é possível de ser mantido em nome da segurança jurídica, porque havia uma lei dizendo que era possível manter os servidores que se submetessem a um concurso público. Portanto, aí nós podemos falar de segurança jurídica. O sujeito que ali estava sabia, por uma pretensão legal, por uma disposição legal, que poderia a sua situação vir a ser posta de acordo com a Constituição. Mas o Supremo derrubou este artigo. E me parece que, a partir dali, todos os ingressos sem concurso público não podem ser objeto de amparo por conta dessa situação. Então, o que eu lamento nessa história é que, por conta da banalização desse instituto, qualquer coisa aqui é segurança jurídica, qualquer coisa é dignidade da pessoa humana, quer dizer, estes institutos se esvaziaram de conteúdo. O conteúdo verdadeiro e constitucional deles, como Vossa Excelência, na sua frase sintética, quis dizer, tenho certeza, se esvaziaram. E, portanto, meu voto é com a proposta de voto do auditor Mário Filho, com essas ponderações. Antes de fazer a contagem... Não, Vossa Excelência tem que votar, porque é obrigatório. Eu estou me instruindo. Eu queria fazer uma pergunta ao eminente relator na proposta de voto. Vossa Excelência incorpora todas as detalhes, as nuances, os resguardos que o eminente procurador, no seu brilhante arrazoado, fez na concessão de prazo, na manutenção do pagamento, enquanto não ocorria a transposição da Previdência A para a Previdência B? Vossa Excelência incorpora tudo aquilo que o procurador... Temo que isso seja inviável, por outras situações que já foram expostas aqui. Nem sempre o INSS aceita esse tipo de situação. Bem, instruído, então, eu empato e desempato em favor do inválido. Por maioria, provimento. Ainda de Vossa Excelência, o 1585 de 2014, prestação de contas de Silvestre de Castro Filho, ex-diretor-presidente da Amazon Prev, exercício 2013. Na qual eu proponho a regularidade com ressalva das contas e aplicação de uma multa de R$ 3.000. O conselheiro Miquiles discorda da aplicação da multa.
Eminente conselheiro Miquiles. Concordando com o relator, que seja regular com ressalva, mas sem aplicação de multa sugerida no item 2 do voto. Coloco em discussão a matéria do relato do eminente auditor Mário Filho na condição de proposta de voto, em que Raimundo Miquiles é a oposição a este voto. Apenas quanto ao valor aritmético, a multa, no mérito irmãos. Discordante do voto, em parte, né? É somente Não, oposição à multa. Tá, oposição à multa. Em discussão a matéria. O voto... Me desculpe, a excelência, era proposta meu de- filho. A proposta de voto é no sentido, ambos estão irmanados quanto ao mérito regular. O relator aplica uma multa de 3 mil. O conselheiro Miquiles opõe-se a essa multa. E eu não me oponho, excelência. Estou com o relator. Com a multa. Conselheiro Érico. Com a proposta de voto. Conselheiro convocado. Com destaque, excelência, só queria registrar que a minha proposta de supressão da multa, que creio que é o mesmo entendimento do conselheiro Miquiles, é em função da... Embora tenha a prerrogativa na lei orgânica de aplicar multa por contas julgadas regulares com ressalva, poderá aplicar. Então, nesse caso, eu me inclino pela não aplicação. Novamente o empate. Decido sem a multa, dando provimento ao recurso, no mérito por unanimidade. Quanto à multa, por maioria, com o voto de desempate e o Minerva do presidente. Prestação de contas de Nadiel Serrão. Ainda, Vossa Excelência. A minha proposta de voto, senhor presidente, senhores conselheiros, também é pela regularidade com ressalvas da prestação de contas do senhor Nadiel Serrão, mas com a aplicação de uma multa de R$ 13.152,36 pelo atraso no envio dos dados do ACP. Ele deixou de enviar os dados tempestivamente em todos os meses do exercício, e também uma multa no valor de R$ 2.192 por não atendimento à solicitação realizada por esta Corte. É este o meu voto. Aliás, a minha proposta de voto. O conselheiro Miquiles pede alteração nos valores das multas que eu proponho para R$ 9.680 e R$ 806,67, respectivamente, valores anteriores à atualização. É o fato da multa velha, multa nova com prazo. E a ressalva de convênios. Isso é pacífico. Discussão à matéria. Trata-se de mérito absolutamente unânime, de discordância aritmética nos valores da multa por aplicação em época. Tem prevalecido na Corte sempre a multa nova. O decano entende dessa forma? Com certeza. E Vossa Excelência, conselheiro Érico. E Vossa Excelência, conselheiro convocado Alípio. Eu acompanho o conselheiro Miquiles, exceto na questão dos convênios. Desempate novamente. Desta Como é que feita é? com a Desculpa. multa da época. Conselheiro Alípio, o senhor acompanha o conselheiro Miquiles? Conselheiro Miquiles, eu acompanho, exceto em relação à ressalva de convênios. Ah, ok. Obrigado. Como fizeram todos. Verdade é que, por maioria, vence a proposta de voto. Aplicação da multa da época, que tem sido uma consciência e nos resultados, embora ainda não haja unanimidade. Ainda de Vossa Excelência, auditor Mário Filho, na condição de auditor, conselho convocado, mas aqui como auditor. Prestação de contas de Vanderlei Soares Barroso, Câmara Municipal Manacapuru. Processo eletrônico 11.082/2014. Senhor presidente, caso idêntico ao anteriormente debatido, regularidade com ressalva, com uma multa de R$ 4.468,42.
o conselheiro Miquiles propugna pela retirada da multa. Quanto ao mérito, absolutamente unânimes. Quanto à multa, de novo, Mário Filho aplica, Miquiles opõe-se. Discussão da matéria. A votação. Excelência. Para discutir, Eu não abri. Não, só para tirar uma dúvida. Em relação ao conselheiro Miquiles propõe a supressão da multa. Conselheiro, proposta de supressão, em razão exatamente de quê? Só proposta. Vossa Excelência é É o contra... entendimento dele, Excelência. A multa do parágrafo único do artigo perfeito. 53. Então, tudo bem, Excelência. A votos. Decano, Com o relator, Excelência. conselheiro Érico, conselheiro convocado Alípio, Com o conselheiro Miquiles. mas desta feita eu tenho que pedir ajuda aqui, porque eu tenho a mesma dúvida que Vossa Excelência. Conselheiro Miquiles, onde é que Vossa Excelência vê impedimento para a aplicação dessa multa? Eu voto com o relator, com a proposta. É o meu ponto de vista. Sim. Se você está julgando regular com ressalvas, na minha opinião, não cabe multa. Excelência, mas isso Não, já é mas- ponto pacífico. Não, Mas na desculpa. opinião da lei Só da- com a sua... Ao inverso. Sim. É a minha Com a opinião. sua discordância, mas A é ponto lei diz pacífico. assim, poderá. Eu estou dizendo que eu não voto. Eu não Respeitando concordo. o seu ponto, vou ao contraponto. Não, a pauta do eminente auditor Alípio Reis Filho Firmo ainda tem aqui um processo na condição de auditor, conselheiro, o SPED número 10.029/2012, contas de Mário Litaif, Alvarães 2011. Na realidade, o voto pede, né, a desaprovação, julga irregular e aplica multas. Ofereceram destaque. Conselheiro Miquiles, apenas ressalvando o convênio, matéria superada. Voto Érico Desterro. Aplicar multa, apenas o conselheiro Érico atualiza a multa do ACP. Ou seja, o que é 9 para a época antiga, para a nova é 13 mil. Não há nenhuma divergência, a não ser a aritmética da atualização. Eu creio, eminente conselheiro convocado, na sua proposta de voto, tem sido pela multa atual. Então, dou por aprovado, por unanimidade, o voto e, por maioria, em contraponto ao relator, a atualização da multa de 9 e sua fração para 13.152. Encerro a presente sessão ordinária. Peço-lhes permissão para transpor-me para a administrativa, 26ª. No primeiro da pauta, eminente conselheiro Miquiles, houve vista de Vossa Excelência na 22ª sessão, sugestão da DIJU para a criação do anteprojeto acerca da aplicação da Lei 12.846/2013, esclarecendo-se tal é autônomo e aplicável, mas deve ser regulamentada no âmbito administrativo de cada poder. Vossa Excelência tem manifestação a fazer? É apenas em relação à redação de alguns dispositivos da resolução, que me parece que foi acatado pela... O nosso voto é sugerindo a aprovação deste, em consonância com o entendimento da Consultec, do DIJU e da CLRI. Mas, Comissão de senhor Legislação. presidente, Pois não. eu hoje tenho que concordar em alguma coisa com o conselheiro Miquiles. E acho que é o momento adequado. A observação que foi feita por ele é pertinente. Ele substitui a palavra regulamenta pela palavra disciplina, e não é realmente um jogo de palavras, tem algum fundamento para isto. É que essa palavra regulamentar realmente se aplica mais precisamente aos decretos, né?
No caso, o Tribunal de Contas, ele disciplina no seu âmbito interno, as disposições da lei. Me parece que a redação que ele propôs é mais adequada. E segundo ele me lembra, porque foi na 22ª, e nós acatamos, não é isso, conselheiro Miquiles? Então, Creio que sim. o presidente disciplinado foi e será, e pede que seja constado em ata que onde a palavra regulamenta seja substituído por disciplina. E muito obrigado, conselheiro, pela distinção, vivendo e aprendendo. Eu, vivendo e aprendendo. Quando é de órgão interno, é disciplina. Quando se extrapola, regula-se. Na pauta administrativa de hoje, da procuradora Elissandra, deferido, já para o gozo de férias de 2016, de Roberval Caldeira Pinheiro, analista de controle externo, averbamento de tempo de serviço. É incorreto, conselheiro Miquiles, para que a escala seja feita no âmbito, seja disciplinada no âmbito da Procuradoria. Quem é que está requerendo férias? Não, ela está marcando as férias dela, pedindo que seja dado conhecimento que ela gozará férias relativas a 16 em fevereiro de 2016. Ou seja, ela já marcou posição de férias, para que todos não entrem no mesmo mês. Aliás, é um mês tradicional de férias, fevereiro. Ela está marcando posição, é do âmbito interno, é disciplina, não é regula. Ela veio a mim. Caberá ao procurador-geral decidir. É disciplina, é no âmbito interno. Não há problema. O requerimento, que deve ser feito só em janeiro, de acordo com a lei, é em relação ao pagamento do 13º. Só isso. Não é o Eu caso. só estou questionando aqui muito antecipadamente, né? Para 2016. E outra coisa, a sessão também está curta, né? Vossa Excelência me permite. Mas é que é um Os grande servidores problema são no obrigados Ministério a marcar Público. as férias com 1 ano de antecedência. Mas é que eu estou Né? dizendo. Por que que os procuradores e os conselheiros não podem também E outra já disciplinar? coisa, estou disciplinando para Não, e outra o âmbito coisa, interno. lá vocês têm esse problema com as mulheres, né? O meu voto é remetido à decisão do procurador para a escala de férias. É o que o tribunal acompanha. Veio para, não sei por que veio, né? Essa que é a verdade. Devolva-se com o assentimento do tribunal. Como eu estava dizendo, é uma averbação de tempo de serviço. Pois não, doutor Érico. Eu acho até que Vossa Excelência tem razão. Porque o requerimento que ela está fazendo é no sentido ao Procurador-Geral para requerer a concessão de férias referente ao exercício de 2016. Mas não é bem isso, não, porque segundo a nossa lei orgânica, quem concede férias é o Tribunal Pleno. Agora, com devido respeito, em julho de 2015, a pessoa está requerendo férias de 2016. O próprio Procurador-Geral, Excelência. Quando é que isso vai ter um limite? Porque, se for assim, no ano que vem, o outro procurador vai pedir em março. E daqui a pouco vai se pedir daqui a 5 anos. Quando é que isso vai ter um limite? Eu expus Vossa Excelência, sobrestava esse processo, ou devolvia para o procurador, dizendo que ele encaminhasse esse assunto ao Tribunal Pleno a partir do mês de janeiro. Interessante, eminente conselheiro, que eu me somo Vossa Excelência, só que fiz com outras palavras. Disse, não sei por que a mim veio, por tal, devolvo. Disseram pela lei. Mas é porque ela está requerendo as férias, não está pedindo apenas que marque na escala de férias. Isso é interno lá do Ministério Público. É isso que eu penso. Era isso que eu queria falar, isso é Isso é interno problema lá deles deles. lá. Daí eu insisti, Querem tanta reinsisti. autonomia e ficam com este negócio. Está entendendo? Assim será. Perdendo o nosso Conforme tempo proclamado, devolva-se ao Procurador-Geral para que decida o fato. Não, decida o Procurador-Geral? É. Não. Ele que vai decidir a escala de férias dos seus Excelência, procuradores. logo mais embaixo,
Logo mais embaixo, o procurador-geral está pedindo a mesma coisa dela. Doutor falando. O procurador-geral está pedindo a mesma coisa desde 2016. Eles é que têm que se organizar lá. Eu voto numa pelo escala. indeferimento, Excelência. Eu voto pelo indeferimento das férias. Eu Neste momento, eu peço o tribunal permissão não vai ao definir Pleno férias para de ninguém retirar 2016. os dois de pauta. Os dois de pauta, eu vou tirar os dois de pauta. E o procurador vai examinar o fato. Ele é interessado, Excelência. Querido, mas Não, o problema é eles lá no Ministério eu Público estou pedindo fazerem permissão uma para... tabela Pois é. antecipada e tudo. Eminente decano, já está atendido todas as reivindicações. Retirados de pauta. Ivan Wallace da Silva Farias, José Raimundo Maquiné Júnior, Tem outros? Encontrei. Eu agradeço se acrescentar a minha pauta. O voto é pela aprovação do estágio comprobatório. Aprovado. Muito obrigado a todos, em particular a Deus, pela tranquilidade. Nova sessão deste pleno, na próxima quarta-feira, dia 22, com meu muito obrigado a todos.